Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Você que está nos visitando também, Deus abençoe muito a sua vida. E a nossa oração é que nós possamos ter um tempo de intimidade com Deus, um tempo de aprendizado, um tempo de adoração, um tempo de gratidão, mas também um tempo de comunhão uns com os outros, né? Isso que vale a pena ser igreja. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Vamos ler o Salmo de número 96. Salmo 96. Nós vamos ler do verso 1 até o 9. Vamos ler de forma responsiva. Eu estarei lendo números ímpares e vocês os pares. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, todos, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti e oferecemos esse culto a Ti, Pai. Oferecemos a nossa vida, oferecemos, Pai, o nosso coração, oferecemos a nossa família. Nós oferecemos também e lançamos sobre Ti todas as nossas dificuldades, todas as tribulações e adversidades, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Pai, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, e nós te pedimos que o Senhor venha tratar cada coração aqui presente, Pai. O Senhor conhece as nossas mazelas, o Senhor conhece, Pai, os nossos anseios, o Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor conhece os nossos projetos, enfim, o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. E assim como nós acabamos de ler os Salmos que fala de adoração, que estamos aqui para louvar o Teu nome, e que nenhum coração venha se endurecer, mas que nós possamos lembrar das Tuas obras, porque o Senhor tem feito obras maravilhosas, Pai. Por isso nós estamos aqui nesse momento de comunhão, num culto de Santa Ceia, que seja tudo maravilhoso, Pai, que possamos sair daqui regozijando, alegrando-se por tudo que o Senhor vai falar ao nosso coração, Pai. Por isso usa, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando para que esse culto possa acontecer. Abençoa cada vida e cada família. E mais uma vez, entregamos este culto nas Tuas mãos, e o nosso coração também, e que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus se faz presente, e eu quero que você também se faça presente. Eu quero que a sua mente, o seu coração não esteja lá fora mais, mas esteja conectado com Deus, amém? Então louve com todo o seu coração. Graça e paz, igreja, amém? Que possamos adorar o Senhor neste momento, que possamos esquecer as coisas lá fora, que possamos estar colocando o nosso coração diante de Cristo, e que nesse momento possamos declarar que nós confiamos e somos protegidos pelo amor dele. Seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto do seu braço.
sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei caminho, sem tristeza e sem temor. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, essa canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus. Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe do perigo e dor. Amém. Aplauda o nome de Jesus.
vamos confessar nossos pecados uns aos outros? Vamos? Quem quiser fazer isso em voz audível pode fazer. Se não, faça com seu coração. Mas o importante é a gente confessar. Vamos ler o que está escrito no Salmo 51, verso 1. Vamos ler todo mundo juntos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Amém? Que Deus, Ele é o único que pode apagar as nossas transgressões. Por quê? Porque Ele tem misericórdia, sem fim. Né? Então aproveita a misericórdia dEle, aproveite falar com Ele. Talvez algo que você não consiga, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode, Ele quer te usar. E você tem propósito, e esse propósito diante de Deus precisa ser cumprido de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. Então esse é o momento. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Não é os outros, é a nós. O nosso coração. Porque senão nós vamos fazer isso aqui com hipocrisia, vamos fazer isso aqui com falsidade. E aí Deus não gosta. E tanto é que o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto tinha muitas pessoas doentes. Tinha muitas pessoas morrendo justamente porque estava agindo com falsidade. Então, se nós realmente somos discípulos de Cristo, nós precisamos confessar, nós precisamos pedir o perdão de Deus, nós precisamos nos arrepender e recomeçar. Amém? Enquanto teu coração está batendo, ainda há tempo de recomeçar. Depois que parar, daí é só o julgamento, cabe a Deus, não a nós. E hoje Jesus, Ele é o nosso advogado. Né? Então aproveite a justiça e a misericórdia de Deus para a sua vida. Porque Deus quer te usar com poder. Com poder. Vamos fazer isso? Quem quiser ficar de joelho, fica. Eu sei que é um pouco desconfortável. Eu gosto não de ajoelhar nessa tabuinha não. Mas fique à vontade, tá? Se você não pode fisicamente, seu coração venha se inclinar diante de Jesus. Helenice, vem fazer essa oração para nós e por nós. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença santa, santa e poderosa. Amém. Nós estamos curvados nesse momento, Senhor. Sim, meu Pai. Não é somente o nosso joelho, mas com todo temor e reverência, nós estamos diante de Ti, que Deus poderoso, Deus amoroso, que não tem pecado e nos amou de uma forma tremenda. Deus querido, Deus amado, nesse momento, Senhor, derramamos o nosso coração diante de Ti. Amém. Porque quando olhamos para dentro de nós, Sim, Senhor Jesus. Não vemos nada bom, Senhor. É verdade. Não temos nada de bom a Te oferecer, ó Deus. Porque o nosso coração pende para o mal. E como dizia Paulo, e como diz Paulo nas Escrituras, aquilo que é bom que eu quero fazer, às vezes não faço. O meu coração pende para aquilo que é mal. Mas nesse momento, Senhor, curvados diante de Ti, Senhor, não somente com os joelhos, mas todo o nosso coração, quebrantado na Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe, ó Deus. Nos perdoa, Pai, por aquilo que temos entristecido o Teu coração. Por esse pecado que muitas vezes tem feito essa divisão, essa separação entre nós e Ti, Senhor. Verdade. Nós declaramos agora, nesse momento, Senhor, que queremos ser melhores, ó Sim, Deus. Senhor Jesus. Queremos sair de cima dos nossos joelhos transformados, Senhor Deus. Por isso pedimos e clamamos Amém. mais uma vez pela Tua misericórdia. Aleluia. Pelo Teu grande amor, pelo Glória a Teu Deus. grande amor. Porque o Senhor nos amou, o Senhor nos ama quando nós não temos nada a oferecer, Senhor. Amém, Jesus. E confiado nesse grande amor, Senhor, Sim, Senhor. nós estamos pedindo que o Senhor nos perdoe, Senhor. Amém. E queremos ser melhores, ó Deus. E
por isso abrimos o nosso coração Sim, Senhor. para Ti, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em Amém, nós, ó Jesus. Deus. Para que esse pecado, Senhor, que tanto tem nos atrapalhado, que tanto tem nos desviado dos Teus caminhos e dos Teus propósitos, É verdade. seja queimado em nome de Jesus, Sim, através Senhor. do Teu Santo Espírito em nós, nesse momento, Amém, Senhor. Jesus. Ó Pai querido, ó Espírito Santo, visita a Tua igreja, Sim. visita cada coração que se propõe nesse momento, Senhor. A partir de hoje, a partir de agora, Senhor. Amém. Uma vida diferente, Senhor. Uma vida, Senhor Deus, com propósitos, com os Teus propósitos, Senhor. Amém. Viver, Senhor Deus, e vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem de bom para os Teus filhos, Senhor. Sim, Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor Deus, de tudo aquilo que tem, ó Deus, impedido, Senhor, a nossa plena e perfeita comunhão contigo, Amém, Senhor. Jesus. Para que o nosso culto, Senhor, seja verdadeiro Sim, na meu Tua Pai. presença, Senhor. Aleluia. Oh, Deus querido, derrama, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Sim, meu O Pai. Teu povo que se quebranta diante de Ti, Sim, Senhor. Senhor Jesus. Que se propõe, ó Deus, a uma vida diferente, a uma vida melhor, Aleluia. a caminhar nos Teus caminhos, Glória a Deus. fazendo a Tua vontade Sim, e Senhor. alegrando o Teu coração, Senhor. Amém. É no nome santo, precioso, poderoso de Jesus Cristo que a Tua igreja nesse momento ora, Senhor, a Ti. Amém. Amém. e Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo assentado, vamos louvar o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Lenice. Sim. Porque é uma oportunidade que Ele nos dá para que nós possamos recomeçar com Ele. Amém? Faça essa oração agora novamente através desse louvor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei no Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida
beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir. Sinta o rio de Deus te purificar nesse momento. Teu rio de vida. Receba da água viva do Senhor nessa noite. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua doce, Amém. serena presença, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. 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 Como é bom ser perdoado, como é bom ter essa paz de Cristo. Só a palavra de Deus, só o poder de Deus pode fazer isso por nós. Nenhum lugar que você for, se não tiver relacionado com a palavra de Deus, tu não vai sentir isso. Tudo vai ser passageiro, mas a palavra permanece. Amém? Que assim seja, que você seja curado nessa noite e que essa cura possa começar no seu coração, em nome de Jesus. Quero chamar aqui à frente os aniversariantes. Gerson Pires. Quem mais fez aniversário? Denise, Gisele. Gerson dia 3, Denise dia 4, Gisele dia 5. E quem nasce em junho é tudo gente boa. Vem cá. Eita. Os cônjuges que eu diga, né, que aguenta nós. Quem mais fez aniversário? Denise. Quem mais? Aí a filha da Andréia com o Valcrei. Quem mais? Aniversário de casamento não tem essa semana? Que foi do que dia? Hoje é dia 7? Dia 7 é dia 1º, né? Segunda-feira, do dia 1º até o dia de hoje. Mais alguém? É só nós aqui? Tudo gente boa. Você fez que dia? Dia 3 também? Olha que bênção, gente. Essa menina, quem casar com ela tá feita. Tá feito já. Quem mais? Não? Ninguém mais? Só nós mesmo aqui? Só nós essa semana? Acho que é só nós mesmo. De casamento também não? Não?
Família alvo de oração não tem, nós vamos tirar daqui a pouco uma família alvo de oração, tá bom? Igreja em pé, estenda as mãos por nós. Alguém tem que orar por nós, né? Vem, Tiago. Eu não posso orar por mim mesmo também? Vem orar, vem agradecer. Até posso, mas não quero. Então, estenda as mãos para cá, por favor. Quanta honra, né? Boa noite, igreja. Orar pelo pastor, minha Amém. irmã, minha prima, a filha do Valcrei. É muito bom. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Se não fosse Deus, o que seria de nós? Se não fosse Deus, como que nós iríamos comemorar tantas datas maravilhosas, né? Quem diria que o pastor Gerson estaria conosco, né? Comemorando tantos aniversários em nosso meio. Passaram-se vários anos já, né? Então é motivo de agradecer muito a Deus, né? Por esse momento. Convido a Joelma também, é uma só carne, né? A estar aqui na frente junto com o pastor, para a gente fazer essa oração. E quando um pastor chega para a igreja, comecinho, primeiro ano, segundo, é como um namoro novo, né? Um namoro novo é tudo maravilhoso, gostoso, e logo começa a vir as dificuldades, é normal, né? Na vida secular, no nosso dia a dia, no percurso da nossa vida, existem dificuldades, né? Porém, pastor Gerson, sabemos que já casamos, né? Já casou com essa igreja aqui por um bom tempo. Espero que nunca divorcie, né? Mas sabemos que a vida do pastor às vezes é aqui, logo tem que partir para outra igreja, né? Mas sabemos que a missão de um pastor não é fácil. Hoje, pela Escola Bíblica Dominical, um dos temas que mais me chamou a atenção é quando fala que se você pegar o problema de todo mundo, querer resolver, você vai se tornar uma pessoa ansiosa. Temos que orar, sabemos dos problemas que abrangem o nosso meio. Temos muitos problemas em nosso meio, às vezes de saúde, às vezes conjugal e inúmeros problemas. Mas temos o resolvedor dos problemas, aquele que o homem não consegue resolver. Aquele que às vezes para e não consegue dar um passo a mais. Quem faz nos mover esse passo, quem nos ajuda a resolver os problemas é Deus. Amém? Amém. E diante disso, Deus envia o pastor. Davi, quando foi chamado para ser rei, né? Rei Davi, ele falou assim, eu rei? Eu sou um pastor de ovelhas, né? Aí Deus falou para ele, realmente eu estou cansado de rei. Principalmente reis que não me obedecem. Reis que não fazem a minha vontade. Eu preciso de um pastor para mostrar o caminho para a igreja, para mostrar o caminho para as ovelhas. Amém? Então, Amém. pastor Gerson, precisamos de você agora. Namoramos, foi lindo, foi maravilhoso. Mas você sabe das dificuldades que temos. E Deus fala no meu coração que é agora que nós precisamos do Senhor. Porque Amém. É nos momentos de dificuldade, é nas suas visitações. São naquele momento que um irmão está precisando, você se dedica, sai lá da sua casa, pega a sua esposa, às vezes deixa ela sozinha, mas vem cuidar da ovelha, vem cuidar da igreja, que assim foi na vida de Davi. O pastor, segundo o olho de Deus, o menino dos olhos de Deus. Assim é o pastor, há uma missão, mas há uma igreja que ora, há uma igreja também que se preocupa, porque todos nós somos pastores. Amém? Amém. Depois Davi fala isso. Se eu pastorear sozinho, eu não serei ninguém. Mas com a ajuda de Deus, todos nós podemos ser pastor. Pastor da sua família, pastor no seu emprego, pastor dos seus amigos e aqui dentro da igreja. Amém? Vamos orar, eleve a mão. E também, né, lógico, aos aniversariantes que não são pastores de ofício, mas são pastores sim. Amém? E futuro, né? Senhor nosso Deus, Amém. maravilhoso Pai, Sim. sabemos que na Tua presença não há por que ter pressa. A Tua palavra diz para nos refrearmos, parar, refletir, pairar. Pois a Tua doce presença se faz presente em nosso meio, Pai. Amém. Sentimos a consagração, sentimos o poder do Espírito Santo movendo o nosso coração, Pai.
e nos trazendo paz, trazendo alegria, e podendo sim, Pai, em meio às dificuldades do nosso meio secular, em todos os ramos da nossa vida, temos espinhos, temos pedras, temos dificuldade, mas há um Deus que segura na nossa mão, Pai. Amém. E o pedido nessa noite, Pai, é segura na mão do nosso pastor, porque o nosso pastor é Cristo, o nosso general é Cristo, mas o Senhor enviou esse teu servo aqui na IPI do Gramadão, para missões que somente Deus sabe. Somente o Senhor, nosso Deus, sabe todos os planos, todos os propósitos que não sabemos. Somos limitados. Somos seres humanos, criatura, mas chamado de filho. Amém. Chamado de raça eleita, de povo escolhido. É por isso que estamos aqui e não cansamos de agradecer. Amém. É por isso que estamos aqui e temos que fazemos e sempre fazemos a melhor escolha. Toda vez que adentramos para dentro dessa igreja, é a melhor escolha. Aleluia. É para te louvar, é para nos purificar diante da Santa Ceia. Amém. O teu sangue aqui representado pelo vinho, o teu corpo pelo pão, representa santificação, purificação, arrependimento, lavar as vestes, se purificar e se santificar no teu precioso nome. Amém. Não por mãos de homens, mas pela tua palavra. Sim, meu Pai. Pelo teu sangue derramado, somos gratos, Pai. Aleluia. Somos gratos pela vida desse casal, pastor Gerson e Joelma, Pai. Tu sabes, é uma só carne. Tu sabes dos problemas que rodeiam a vida. Tu sabes dos problemas dessa igreja, Pai. E lançamos nas tuas mãos, Pai. Amém. Temos o compromisso com a palavra de Deus. Somos eleitos para levar a tua palavra, Pai. Mas chega uma hora que os nossos passos travam. E por isso, Pai, daqui para frente continua conosco. Amém. Precisamos da tua mão, Pai. Amém. E também, claro, Pai, aniversário da filhinha do Valcrei, minha irmã Denise e a Gisele, Pai. Continua com eles. E que Amém. todos os aniversários deles, Amém. todos, eles possam estar aqui na igreja, recebendo a bênção, louvando, cantando, exercendo seus Aleluia. dons, professora, cantora. Amém. E quais outros dons vão vir? A Amém. Deus pertence toda a honra e toda a glória, todo o louvor e tudo que há de vir. Por isso agradecemos por tudo que passou. Te agradecemos pelo presente. E temos a plena convicção que agradecemos agora pelo futuro. Amém. Que está entregue em tuas mãos. Aleluia. Mesmo sabendo que não é fácil. Mesmo sabendo que enfrentaremos dificuldades, sim. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Aonde o passo do homem trava, aonde às vezes a nossa boca trava, é o Senhor que nos faz seguir adiante. Amém. Por isso agradecemos pelos aniversariantes, em nome de Jesus. Sim, sim. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Amém. Pode aplaudir nós aqui também. Peço perdão por Abençoe. tomar liberdade no culto de domingo às vezes, mas quando Deus fala no nosso coração, Deus abençoe. nós não podemos Deus deixar de abençoe, falar. Deus abençoe. Porque a palavra de Deus fala para que nós Parabéns falemos o que Deus coloca na nossa boca, amém? Deus Quem crê diz um amém bem forte, Tem glória a que reunir, Deus. fazer um bolo junto, Amém. vai, Eu né? creio também em nome de Jesus, vamos louvar a Deus. Amém. Obrigado, Tiago. Eu acho que toda palavra lançada na casa do Senhor é profética, amém? Eu não sei porque o Tiago falou tudo isso, mas ele falou. E é porque é de Deus, amém? Deus colocou isso no coração dele. E fala profundamente ao meu coração. Então, é profético, em nome de Jesus, porque ele falou em nome de Jesus, né? E que nós possamos acolher toda essa palavra. Nós vamos continuar louvando. Domingo que vem, dízimos e ofertas e cesta do amor. Pensou que eu esqueci, né, Brunão? Aí, ó. Tá bom? Então, domingo que vem é o único domingo que nós temos esse momento, né, do dízimos e ofertas e cesta do amor. Mas se você sentir fazer uma oferta para a igreja, nós temos o QR Code aí, fique à vontade também, tá? Família Alvo de Oração, fazer o sorteio. Misael de Proença e família. Então estaremos orando pela vida do Misael, pela vida da Cirleia, pela vida da Lorena, pela vida também, né, da Marina, né? Tá grudadinha ali. Vamos orar por essa família. A Marina que está prestes a passar também por uma cirurgia, então vamos continuar orando pela vida dela também e da família do Misael.
Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Todos que têm fôlego. Então, levanta então para você louvar a Deus. Se você não pode, não há problema algum. Pastor, estou com dor na perna, dor na coluna, hernia de disco, bico de papagaio, a gente entende. Mas se você pode, louve ao Senhor. Amém. Pé ou sentado. Graça e paz novamente, igreja. Amém. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. E como já foi orado aqui, nós falamos tantas vezes nesse culto já. Muitas vezes nós chegamos aqui com tantas cargas, com tantas dores, tantos medos. E nós esquecemos de olhar para a suficiência de Jesus. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E quando nós olhamos para a cruz, ela está vazia, porque o nosso Rei venceu. Ele venceu sobre a morte, Ele venceu esse mundo. E nós temos motivos de sobra para agradecer por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Se as misericórdias dEle não se renovassem dia após dia, a cada manhã, nós não suportaríamos. Ele é a causa de nós estarmos aqui. Ele é o desejo que te trouxe até aqui. Não foi um acaso que você entrou nessa igreja nessa noite. Então, entregue o seu coração nesse louvor. Louve o Senhor, agradeça por tudo que Ele já fez. E mesmo nas dificuldades, saiba que o Senhor é suficiente. Ele é suficiente, sempre e sempre está. Amém? Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, se renda, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Expresse essa adoração em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesse
nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, continue com seu coração voltado ao Senhor, independentemente de qualquer falha, de qualquer dor, de qualquer temor que você tenha nessa noite. O Senhor tem saudade da tua voz, do teu clamor. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A sua dor é sentida pelo Santo Espírito de Deus. E Ele tem saudade daquele seu primeiro amor, daquele seu primeiro encontro, daquelas suas madrugadas de devoção. O Senhor tem falado tanto ao meu coração sobre saudade, fome e sede pela presença. Nós não podemos, irmãos, deixarmos nos acostumar com o dia a dia e deixarmos de ter fome e sede pela presença do Senhor. Se nós não temos saudade desse mover, de levantar as nossas mãos e dizer aleluia na casa dele, algo está muito errado. E nós temos que pedir e clamar pelo Senhor, por essa fome, por essa presença, assim como uma criança que não planeja o seu dia, ela só confia no que os pais vão conduzi-la durante o dia. Confie no Senhor e tenha fome dessa presença, tenha saudade dessa presença. Clame pelo Senhor. Eu não sei quanto tempo faz que você não sente essa presença, mas que essa presença não seja só aqui. Que você clame por essa presença no seu quarto, nas suas madrugadas. Que o Senhor te encha. Como o presbítero Tiago disse, que você seja discípulo do Senhor lá fora, de tanto que você vai estar cheio e transbordando da presença do Senhor. Clame nesse momento que você quer ser como uma criança na presença do Senhor, que não se importa com quem está do lado, que só clama por esse colo, por esse abraço, por essa presença sublime. Clame pelo Senhor, amém.
esse abraço, essa presença gloriosa do Senhor. Amém, Senhor. Sinta Ele te envolver, Ele abraçar todas as suas dores, os seus temores. Seja envolvida pela doce presença do Senhor. E peça a Ele que essa presença seja contínua na sua vida. Que não seja apenas uma visitação num culto de domingo. Que essa presença esteja com você em todas as suas decisões, em todas as suas palavras, em todos os seus passos. Clame por essa presença. Clame por isso. O Senhor está aqui, amém. A presença do Senhor nos cerca, nos envolve. O rio de Deus está aqui. Usufrua dessa presença. Presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Aleluia. Amém. Santo, santo, exaltado seja o teu nome, Senhor. E que a nossa fé nas tribulações aqui nessa terra sirvam para louvor, honra e glória do Senhor Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluias. Obrigada pela tua presença, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Quanto mais crianças, melhor, né? Que Deus abençoe também os professores, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Mesmo assentado, vamos orar? Pai, nós te pedimos a tua graça sobre a vida dessas crianças, as famílias dessas crianças, os pais, famílias aqui representadas, também pela vida dos professores, auxiliadores, pela minha vida, que o Senhor possa me usar. Tu sabe das minhas limitações, tu sabe da minha canseira, mas o Senhor é o Deus que renova, Pai. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, Pai. E nós nos entregamos a Ti. Também visita cada coração aqui através da Tua palavra, Pai. Talvez eu, como ser humano, como limitado, talvez eu não consiga explicar da forma como o Espírito Santo pode explicar. Então que o Espírito Santo possa abrir cada coração, cada mente para o entendimento da palavra. Assim também que a Tua palavra desde já possa estar enraizado no coraçãozinho dessas crianças, hoje e sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Atos capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos. Versículo 4 até o versículo 5. Depois nós leremos o verso 8. Verso 4 de Atos capítulo 1 diz assim: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem, Jesus dizendo, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa. Marquem, não se afastem de Jerusalém. Eu vou repetir. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 8 do mesmo capítulo diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora volta um pouquinho a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35.
Lucas 24, do 13 ao 35, discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes os que constava a respeito dele e de todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Meditando nesta palavra, foi o que Deus colocou em meu coração, quero passar para vocês. Nós estamos nessa série de ansiedade, né? Nesse último domingo. Quarta-feira eu falei sobre a ansiedade de Sara. Domingo passado eu falei a ansiedade, a paz que excede todo entendimento. E hoje eu quero falar desses 2 discípulos. E o tema da mensagem hoje é: me leva para casa. Me leva para casa. Interessante que o texto aqui fala da ressurreição de Cristo. E aqui era um domingo à tarde. E vocês sabem que domingo à tarde é um dia desanimador. É um dia que dá sono. É um dia que você está apreensivo para começar a semana. E você pensa: nossa, começar a semana de novo, né? A semana já está começando. Agora você imagina um domingo, uma sexta, onde Jesus morre. E Jesus ressuscita, mas no coração de alguns Jesus não ressuscita. E esses 2 discípulos, eles tomam uma certa ansiedade. A ansiedade toma conta do seu coração. O medo toma conta do seu coração, porque esses 2 discípulos, não sei se era um casal ou não,
Poderia ser um casal, marido e mulher ou não. Mas esses dois discípulos de Jesus andaram com Jesus, conheceram Jesus. Talvez já conhecessem Jesus antes dos 3 anos de ministério, mas acompanharam Jesus. Se sentiram seguros em Jesus. Por quê? Porque viram um Jesus poderoso. Um Jesus simples, um Jesus humilde, mas um Jesus cheio do poder de Deus. Um Jesus que curava, um Jesus que abençoava, um Jesus que tinha palavras de sabedoria para todos os momentos da vida. Um Jesus que curava leprosos, que era a doença da época, que era incurável. Um Jesus que alimentava multidões com 5 peixes, pãozinhos, 2 pãozinhos, 5 peixes, 2 pãozinhos. Um Jesus que... Quem que não quer andar com um cara desse? Com um homem desse? Desculpe do cara. É gíria da Vila Esperança. Quem que não quer andar com um homem desse? Quem é casado aqui, principalmente as mulheres, se sente seguro ao lado do seu marido. Porque ele é o provedor. Ele é o provedor. Se sente seguro com as suas palavras, com a sua sabedoria. Os homens se sentem seguros com a sua esposa também. Agora Jesus trouxe segurança. Jesus era amigo. Eu vejo Jesus não só fazendo milagre, mas Jesus sendo amigo. Jesus também rindo do dia a dia, das bobeiras do dia a dia. Com certeza tinha um Gerson atrapalhado no meio dos discípulos. E Jesus ria. Sabe, Jesus, e de repente Jesus é preso, Jesus é tirado brutalmente, apesar de Jesus ter avisado que tudo isso iria acontecer, mas eles não acreditavam, porque o texto diz que eles achavam que Jesus ia redimir Israel, Jesus ia ser o imperador de Roma, Jesus ia acabar com essa escravidão. Chega de Roma, chega de imperadores, vamos acabar com tudo isso. Não, Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus veio pregar uma casa, um palácio diferente. Fora da realidade terrena e temporária. E esses 2 discípulos, depois de Jesus ter morrido, e para eles ainda Jesus não ter ressuscitado, um domingo à tarde, que não era para eles saírem de Jerusalém, vocês acabaram de ler lá em Atos, o próprio Jesus disse, não saiam de Jerusalém. Fiquem, porque aqui é o lugar da promessa. Aqui vocês vão receber o Espírito Santo. Aqui vocês vão receber a mim. Eu não estarei mais de carne e osso com vocês, mas eu estarei dentro de vocês. Estarei no coração de vocês. Não toma atitude precipitada, mas esses 2 discípulos tomam uma atitude e volta para casa. Volta para a sua aldeia, volta para o seu vilarejo, volta para o seu conforto. Num domingo desanimado, sem saber como ia começar a semana, uma segundona completamente diferente na vida deles. E como não tinha tanto carro, e não tinha carro naquela época, não tinha nada disso, rodovia, eles estavam caminhando numa caravana a pé com algumas pessoas. Voltando a 10 quilômetros de Jerusalém para Emaús, uma aldeia onde eles moravam. E ali eles estão voltando desanimados. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei o que você está passando. Mas muitas vezes, e nós passamos por esse desânimo, sabe, onde nós achamos que parece que o silêncio de Deus chega até não existir. O que está acontecendo com o meu casamento, com a minha família, com os meus filhos? O que está acontecendo na minha vida, seja ela em qualquer área, e às vezes nós desanimamos. E quando nós desanimamos, nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, entra uma ansiedade maléfica, exagerada dentro do nosso coração, onde o nosso coração se perde. Então aqui eu não estou falando de Emaús, eu não estou falando de endereço, não estou falando de 10 quilômetros, eu estou falando do nosso coração, de volta para casa. Todos nós queremos achar o caminho da casa. Todos nós queremos achar o endereço da felicidade. O endereço onde nós podemos ser felizes, o endereço onde nós vamos resolver os nossos problemas, o endereço onde
as coisas serão diferentes, onde o meu sonho será realizado. E esses dois voltam para casa dizendo: acabou tudo, agora Jesus está no túmulo. E eles não voltam contando piada, eles não voltam achando que nada tem acontecido, não, eles voltam desanimados. A palavra de Deus diz que eles estavam entristecidos, completamente. Sabe quando você caminha entristecido? Sabe quando você caminha sem rumo? Sabe quando você caminha desesperançado? Sabe quando você caminha e as pessoas se matam, cometem suicídio, justamente por essa ansiedade, por achar que não há solução. E as pessoas tiram a própria vida. Aconteceu com meu pai achou que a vida dele não tinha mais solução, não tinha mais como sair do álcool, não tinha mais como restaurar sua família, não tinha mais como restaurar sua vida, e ele coloca uma corda no pescoço e puxa. Por quê? Porque ele tentou encontrar uma casa, ele tentou encontrar um lar, ele tentou encontrar algo que pudesse trazer esperança, paz, em meio a um tormento. E esses dois voltando para casa desta forma, eles não estavam voltando para casa. O coração deles estava completamente sem bússola, sem GPS, sem nada. E eles sabiam que tinham que ficar em Jerusalém. E Jesus está dizendo hoje para você: volta para casa. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E quando você perde o foco de Jesus, quando você perde o foco na ressurreição de Cristo, quando você acha que Jesus não ressuscitou, ou não está nem aí para a sua vida, você perde a noção da vida. E não adianta, mesmo que você tenha muita grana, não vai te realizar, não vai preencher. Mesmo que você tenha o melhor dessa vida, não vai te preencher. Só Jesus pode fazer isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus se coloca no meio daquela multidão enquanto eles caminhavam. E Jesus se coloca como quem não quer nada. Mas eles não reconhecem Jesus já ressurreto. Jesus se coloca ali como homem ressurreto, mas entre ainda carne e ossos, aparecendo para eles ali. E eles não reconhecem Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade nos cega. Os problemas nos cegam. As dificuldades nos cegam. Às vezes é maior do que nós enxergamos o problema maior do que o próprio Deus. E Jesus começa a caminhar, e Jesus começa a conversar, fazer amizade com eles. E Jesus pergunta: o que está acontecendo que vocês estão falando tanto aí? E eles que queriam dar lição de moral em Jesus. Ele falou assim: o senhor mora onde? Está alienado e tudo? O senhor está vindo aonde? Jerusalém ainda menos de 10 quilômetros daqui, nós nem chegamos em Emaús ainda. Nós estamos no meio do caminho, o senhor pergunta o que aconteceu. Não ouviu falar de Jesus que foi crucificado pelos judeus, pelos religiosos, foi entregue na mão de Pilatos. Você não ouviu falar de tudo que aconteceu em Jerusalém. E eles começaram a rasgar o coração. Por quê? Porque eles estavam inconformados com a situação. Eles queriam Jesus perto. Ele falou: o que vai ser da nossa vida agora? E eles estavam falando com o próprio Jesus. Olha que ironia, gente. Sabe, eu acho que isso acontece comigo e com você. Sim ou não? Você desesperado no seu quarto. Você ali, talvez pensando no tamanho do problema. Seja no pecado, ou seja algo que você queira e você não pode, e você acha que você está sozinho, você não está. Jesus está falando, e você talvez queira dar lição de moral em Deus, você queira dar uma ajudinha para Deus, você queira dizer para o próprio Senhor Jesus que Ele não ressuscitou. Eles estavam sem foco, estavam perdidos, uma ansiedade, querendo voltar para casa, mas sem rumo, sem casa. Eles estavam andando para o caminho de Emaús, mas estavam como andarilhos. E andarilho não tem destino. Se você dá carona para alguém aqui, e ele pedir carona, e você dizer assim: para onde você vai? Ele falou: tanto faz. É igual pneu, é igual carro quebrado na beira da pista. A SP Vias vai levar você ao primeiro posto. Sem rumo, depois você se vira. Agora, peregrinos não. Nós somos peregrinos, nós temos um destino.
nós temos um foco, nós temos um propósito. Então não deixe as dificuldades da vida atrapalhar isso, não deixe essa ansiedade tomar conta do seu coração, a ponto de cegar vocês, porque eles estavam cegos, eles não conseguiram reconhecer Jesus. E Jesus faz uma pergunta e ele responde de um Jesus alienado, de um Jesus que não está sabendo de nada, de Jesus que não entende nada. E Jesus poderia tirar a capa, sei lá, eu fazer alguma coisa e falar, sou eu, vocês não estão enxergando. Mas Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque o que abre os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração, é a palavra de Deus. E diz que Jesus, depois que eles desabafam, diz que Jesus começa a falar da Bíblia. Jesus fala de Moisés e vem discorrendo até os profetas e todos. E eu fico pensando naqueles 10 quilômetros a pé, Jesus falando da Bíblia, Jesus falando de tudo, das promessas, Jesus dizendo, olha, eu estou aqui, não é por acaso, eu não caí de paraquedas. Esse Jesus tentando o quê? Encorajar o coração dele, Jesus tentando dizer que a ressurreição existe, que a ressurreição é promessa. E essa promessa não é no rumo que o teu coração quer tomar. Talvez você esteja indo longe da promessa de Deus, longe de Jerusalém. Por quê? Porque o nosso coração está ansioso. Porque o nosso coração está perdido. Porque o nosso coração já não sabe o que pensar, já não sabe para onde ir. E você fica perdido dentro da tua casa, é igual os 2 filhos pródigos. Os 2. O mais novo estava na casa do pai, mas perdido, com o coração no mundo. E o outro estava trabalhando para o pai, o mais velho, mas também perdido, com o coração invejoso, com o coração cheio de mágoa. Que não basta estar na igreja, é preciso ser discípulos de Cristo. E eles estavam completamente cegos. E Jesus poderia cortar o caminho, Jesus poderia pegar um atalho, mas não, Jesus vem dizendo o que? A Bíblia, onde as pessoas falam que o Antigo Testamento não vale nada, o que vale é só não, toda a Bíblia é a palavra de Deus, e o próprio Jesus prega o Antigo Testamento para que ele possa falar da sua vinda, das promessas. E ali, quando Jesus fala, eles começaram a gostar. Começou a mudar, o coração deles começaram a arder. Está vendo só? O que convence é a palavra. O que convence é uma vida pautada na palavra. O que convence é convicção na palavra de Deus. E Jesus começa a pregar Moisés. Jesus começa a pregar Abraão, Isaac e Jacó. Jesus fala de Elias, Jesus fala de Eliseu. Ele vai falando, fala dos profetas menores, profetas maiores, Isaías, Jeremias, fala de Davi, e vai chegando até sua genealogia, e vai conversando, e o coração deles vai ardendo, fica ardendo pela palavra de Deus. Sabe, nossa ansiedade, os nossos medos infundados, é porque muitas vezes estamos longe da palavra de Deus. E quando nós estamos perto da palavra de Deus, nós estamos preparados até para morrer por Cristo. Você que tem medo de morrer. Se Jesus voltar agora, pastor, eu estou fora da casinha. Fora da casinha completamente. Jesus não volta agora. Estamos perdidos. Perdidos, por quê? Porque nós achamos o achismo, a axiologia do homem. Nós achamos que deve ser assim, eu acho que eu devo odiar assim, eu acho que eu devo invejar assim, eu acho que eu devo ciumar assim, eu acho que eu devo agir dessa forma. Não é eu acho, meu amado. É aqui, senão nós vamos se perder, nós vamos voltar para Emaús, nós vamos sair de Jerusalém, nós vamos achar que Jesus não ressuscitou. Você começa a se perder no meio da filosofia humana, e essa filosofia humana está tomando conta de todos. Estão se perdendo. Jesus é a chave hermenêutica, sim, mas toda a Bíblia aponta para Jesus, e você precisa ler toda a Bíblia. E Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E quando eles vão chegando perto da sua casa, naquele endereço, aquele que não era o endereço, porque o coração deles estavam perdidos, completamente desnorteados. Aí Jesus passa reto,
E eles constrangem Jesus. Eu gosto dessa palavrinha, constrangeram Jesus. Gente, isso é muito forte, constrangeram. Sabe, constranger não é eu dizer para você, quer tomar um café lá em casa? Daí você fala não. Ah, então tá bom. Às vezes sua casa está tudo bagunçado, você fala, ai que bom que ele não aceitou, né? Não. A casa eu nem sei como é que estava, gente. Podia estar tudo empoeirado. Quanto tempo não ia para lá, sei lá eu. Mas eles agarraram aquele homem e falaram, o senhor vai chegar em casa, o senhor vai tomar um café, nós vamos partir o pão, nós vamos tomar um vinho junto, nós vamos cear juntos. Eu quero mais dessa palavra. O nosso coração está ardendo. E olha que Jesus não convenceu com algo não bíblico, mas tudo foi bíblico, não foi heresia nenhuma. Jesus não convenceu com piadas, Jesus não convenceu de uma forma engraçada, não, nem ilustração. Diz aqui que Jesus, que gostava de ilustração, o Jesus ressurreto, ele não traz ilustração, mas ele traz a palavra de Deus de forma real. E o coração daqueles 2 discípulos começaram a pegar fogo. E se for um casal, melhor ainda, traz Jesus, entra Jesus na nossa casa, porque nós estamos precisando. Porque enquanto nós caminhávamos com o Senhor, o meu casamento estava indo bem, a minha casa estava indo bem, o Senhor ia jantar conosco, comia pizza conosco, estava tudo certo. Mas agora, como que nós vamos fazer isso? Fica, Senhor, fica, Senhor, fica. E Jesus fica. E eles vão para a mesa. Eles vão para a mesa. E quando eles olham Jesus partindo o pão e tomando a ceia, eles reconhecem Jesus. O coração deles explode. E ali Jesus cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua meta. E de repente Jesus desaparece do nada. Do nada. E esses 2 discípulos se levanta, olha um para o outro e diz assim, nós estamos no lugar errado. Não é para voltar para o nosso conforto, não é para lavar as redes, não é para pescar peixe, é para voltar a pescar homens. Foi isso que Jesus disse. E o poder ainda está lá em Jerusalém. Nós precisamos voltar e ter comunhão uns com os outros. Precisamos partir esse pão maravilhoso uns com os outros. Precisamos voltar para os 11 apóstolos. Precisamos voltar para os 120 e outros que estão nos cenáculos. Nós precisamos voltar para lá. Aqui não é o nosso lugar. E eles voltam para o propósito. Eles voltam para os braços de Cristo. Mas agora com convicção. Eles fazem 10 quilômetros em 2 quilômetros. E eles voltam lá e pregam e dizem com convicção, nós vimos Jesus. E os outros dizem, Jesus também esteve aqui, apareceu para Simão Pedro, apareceu para isso, apareceu para aquilo. Depois Jesus trata Tomé e assim vai, aquele reboliço. E agora é convicção. Porque até então Jesus fazia tudo por eles, mas eles não precisavam usar a fé. E quando nós não usamos a nossa fé, quando nós usamos a fé do nosso coração, a nossa verdade, nós nos perdemos da nossa casa. Todo mundo quer ir para o céu e todo mundo sabe que a casa é o céu. Sim ou não? Palavrinha de criança, né? Nós vamos para o céu, seremos uma estrelinha lá e papapá. Mas esse céu pode estar dentro de você. Volta para casa. Jesus está dizendo, volta para casa. Eu vim te buscar nessa noite. Você que está perdido, você que está sem rumo, você que está achando que Emaús é o caminho, não é o caminho. A aldeia de Emaús não é o caminho. E Jesus está dizendo, volta para casa. Você está com o teu coração desgovernado. Você está com o teu coração doido e você está aplicando a sua fé no homem. Você está aplicando a sua fé nas coisas desse mundo. Mas Jesus diz aqui, ó, eu não estou mais aqui. Você aplicou a sua fé num Jesus homem.
100% Deus, mas 100% homem, e você ficou com 100% homem, mas agora eu quero dizer para vocês, acorda, porque agora é um Deus 100% Deus, é um Jesus 100% Deus, é um Jesus ressurreto, mas é um Jesus agora onipresente. Ele pode estar em todo lugar, em cada coração, ao mesmo tempo, agindo com o seu poder e te dando direção para onde tu deve ir. Aleluia! Onde tu deve ir? Eu já me perdi assim. Eu já me perdi. Depositei minha confiança no ser humano e na paixão dessa vida. E para que a gente possa voltar para o propósito de Deus, nós precisamos entender que Jesus está caminhando conosco. Ele está caminhando conosco, e talvez Ele vai dizer para você: volta os 10 quilômetros de novo. Ele nem precisou dizer. Nem precisou dizer, porque o coração dele ardeu tanto diante da mesa, diante do carinho, diante da comunhão com Cristo, que Cristo desaparece e eles tomam atitude, eles lembram da promessa e eles voltam para Jerusalém, sem pensar nos 10 quilômetros. E Jesus está dizendo para você, talvez nessa noite, dar a meia volta e voltar para Jerusalém. Voltar para o Monte Sião. O Monte Sião não se abala. Aqueles que confiam no Senhor são como os Monte Sião. Aleluia. São como as muralhas de Jerusalém. E aí você vai encontrar paz. Aí você vai encontrar rumo. Aí você vai encontrar direção para a sua vida. Seja ela em qualquer área. Só Jesus pode fazer isso. Por isso constrange Jesus nessa noite. Constranja Jesus nessa noite. Diga: fica, Senhor. Não tem um hino, fica, Senhor, já se faz tarde? Conseguem cantar? Coisa de pastor? Tenta, o povo puxa. O povo puxa. Vai achando já aí. Acabou a comunhão da Amanda. Amanda estava assim, ó. Não, puxa. Eu não lembrava mais desse hino, lembrei agora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Nós vamos orar falando desse hino. O teu coração precisa encontrar a casa. E essa casa é Jesus Cristo. Talvez você esteja desnorteado, por quê? Porque você achou que era assim. Mas não é assim. Não é. E aí você não vai só para 10 quilômetros. Você vai caminhando e cada vez fica mais longe para você voltar. Mas Jesus está dizendo: volta, descansa, como nós cantamos, como uma criança. Voltar para a inocência, aos braços de Jesus. Amém? Pode subir aqui então, tenta. A igreja em pé, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e queremos receber esse poder, Senhor, assim como o dia de Pentecostes, assim como aconteceu em Atos, capítulo 2, assim como Jesus lançou a promessa no capítulo 1, assim também, Pai, nós precisamos do Teu poder, para vencer, Senhor, as nossas mazelas, para vencer, Senhor, as nossas limitações, para vencer, Pai, os desafios, as tentações e tantas outras coisas, Pai. Por isso, Pai, nesta noite, nós queremos que o Senhor venha destruir o nosso coração humano, Pai. Que o Senhor venha destruir e quebrar esse coração de pedra, Pai. Mas que o Senhor possa transformar cada coração aqui um coração de carne, Senhor. Que nesta noite possamos encontrar o rumo do céu. E o rumo do céu não é apenas na morte, não é cometendo suicídio, não é fugindo, mas é enfrentando, Pai. E nós queremos enfrentar contigo, Senhor. Por isso nos leva de volta para casa, Pai. Nos leva, Senhor, de volta para a Tua palavra. Nos leva, Senhor, de volta àqueles momentos de oração, ao primeiro amor, Senhor. Ó Pai, que nós possamos entregar, realmente lançar toda a nossa ansiedade diante de Ti, Senhor.
E Tu conheces cada coração. Tu é o Deus que não abandona. Assim como o Senhor não abandonou esses 2 discípulos no caminho de Emaús, assim como o Senhor tratou o coração deles, eles que nem era tão conhecido, nem fazia parte dos 12, mas o Senhor foi atrás dessas 2 ovelhas, Pai. Deixou algumas ovelhas lá em Jerusalém e foi até Emaús atrás dessas. Assim o Senhor, Pai, que o Senhor possa tocar em cada ovelha aqui, Pai. Talvez ovelhas desgarradas, talvez ovelhas perdidas no vale, talvez ovelhas, Senhor, como filho pródigo tentando uma aventura no mundo, talvez, Senhor, outro dentro da Tua casa, mas ainda sem entender o Teu propósito. Que cada um de nós possamos encontrar direção nesta noite, que cada um de nós possamos, Senhor, entender o Teu propósito nessa noite. E que o Senhor possa soprar com o Teu poder cada vida aqui presente, para que o Teu propósito se cumpra, para que o Teu propósito se cumpra para a honra e glória do Pai. Assim como Jesus morreu na cruz, assim como Jesus cumpriu o propósito, assim como Jesus não ficou no jardim do Getsemane até passar o momento, não se escondeu, não foi para outro canto, assim como o profeta Jonas, mas ele cumpriu o propósito mesmo diante da dor. Assim também seja cada um de nós, Pai. Mesmo que doa, nós precisamos sair do nosso conforto, e se for preciso morrer por Ti, Senhor. Nós não temos mais medo da morte, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Então, enquanto nós vivermos, que o Senhor possa nos dar vida e vida em abundância. E se partirmos também, estaremos contigo, Pai. Que assim seja em cada família, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louve esse hino. Presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que oração linda, né? Que bênção. Obrigado, Gi. Sobrou para Gi também. Deus abençoe. A igreja pode sentar. Quero chamar aqui os presbíteros, presbítera que irão nos auxiliar. Que lindo, né? Como é gostoso cantar em forma de oração. Por favor, fica bem do meu ladinho aqui, bem pertinho de mim.
O Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22, ele disse que ele é o pão da vida. Eu acho tão lindo isso. E o verso 31 em diante ele diz: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, que caía do céu todos os dias. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Jesus é o pão da vida. Se você não quiser ter mais sede nem fome, você precisa se alimentar dele. Ah, pastor, mas só com esse pedacinho de pão e com esse cálice? Não. Os 4 evangelhos, Bíblia. Se alimente dele. Como é que eu faço isso, pastor? Pratique os ensinamentos de Cristo. Faça isso, você pode fazer isso. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo lhe dá autoridade para fazer isso. Então, esse alimento é simbólico. Por quê? Porque você está se alimentando de Jesus. E é por isso que você não pode fazer isso na falsidade. Por quê? Porque a partir do momento que você come e bebe, você está dizendo para a igreja: eu estou pronto para morrer por Cristo, eu estou pronto para amar, eu estou pronto para praticar a graça, eu estou pronto para praticar a misericórdia. E fazendo isso, o teu coração vai encontrar casa, vai encontrar paz, vai encontrar um endereço, vai encontrar um descanso. E esse descanso é o que Jesus disse: nunca mais tu terás sede e nem fome. O teu corpo não vai ficar mais desgovernado, morrendo de sede por algo insaciável, morrendo de fome por algo. Não, o seu estômago sim, mas o seu coração não, a sua alma não, porque o que preenche a nossa alma é Jesus Cristo. É Ele, porque foi Ele que nos criou. Somos imagem e semelhança dEle. Aí você não vai ter mais sede e nem fome, porque o seu coração encontrou Jesus. E o domínio próprio tomará conta de você. Amém? Aqueles que irão participar da ceia, por favor, fica em pé. Pastor Juliano, vem cá também. Estará consagrando os elementos da ceia e a nossa vida. Se porventura alguém nos visitando de uma outra igreja evangélica, está em plena comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em plena comunhão com a sua família, também nós convidamos a sentar e participar da mesa. Não deixa de participar por causa do pecado, mas deixa o pecado e participe da mesa. Seja um momento de restauração, em nome de Jesus. Amém? Então vocês estão convidados a sentar à mesa com Cristo. Assim como Ele sentou com os apóstolos, naquele último dia, antes de ser crucificado, preso, assim também está nos dando essa oportunidade, nos alimentar dele. Oportunidade de você sair para aquela porta e praticar os feitos de Cristo. Oremos. Pai, te agradecemos nessa noite pelo privilégio de estarmos na sua casa, diante do teu povo, diante da sua palavra. Amém. E sentindo o nosso coração queimar, ó Pai, com a presença do teu Espírito Santo e com o poder da sua palavra. Amém, Jesus. Sua mesa, Senhor, o pão, o sangue, o cálice, está diante da igreja, do corpo de Cristo. Amém. Nós pedimos que o Senhor toque agora e transforme o comum, Senhor, em sagrado. Aleluia. O símbolo do corpo moído e do sangue derramado. Sim, meu O sangue da nova aliança. Amém. O sangue da restauração, da reconciliação. Sim, meu Pai. O pão que sacia o faminto, mas também cura as nossas feridas. Aleluia. Porque pelas suas feridas somos sarados, ó Pai. Verdade, Pai. Então que cada um que ao participar, ó Pai, dessa mesa maravilhosa, Amém. ele receba o toque do próprio Deus, o Deus vivo, o triuno que está entre nós. Aleluia. Que está dentro de nós. Sim, meu Pai. Que haja cura, renovação,
restauração, que as amarras e as armadilhas do diabo sejam quebradas, destituídas pelo poder do teu sangue. Glória a Deus. Que perdão seja derramado nessa noite sobre Aleluia. corações e mentes, Senhor. Amém. Que fortaleza de Deus seja derramada sobre vidas neste lugar. Amém, Jesus. Queremos sair daqui como Elias, que comeu aquele alimento e conseguiu caminhar mais 40 dias Aleluia. debaixo de uma presença, Glória a debaixo Deus. de uma direção, debaixo de um toque, Senhor. Amém, Não queremos participar religiosamente, mas queremos participar em comunhão com Sim, o Pai, em comunhão com o Filho, em comunhão com o Espírito Aleluia. Santo, Pai. Nos abraça neste lugar, nesse momento, e que o Senhor possa fazer desse momento único na nossa vida, como se fosse o último, mas também o Amém. primeiro de uma jornada nova e linda Sim, meu na Pai. sua presença. Que Aleluia. seja mais um mês, ó Pai, em que possamos estar mais perto de Ti, Aleluia. mais achegados à Sua presença e à Sua palavra, mais sensíveis ao toque do Teu Espírito Santo. Pai, a Tua palavra diz que muitos ficaram enfermos por participar indignamente. É verdade. E nós nessa noite assentamos o nosso coração e pedimos ao Espírito Santo: sonde-nos, Senhor. Aleluia. Aquilo que nos torna indigno nesse momento, Sim, arranca pela raiz, Amém, Senhor. Jesus. Aquilo que nos torna, Pai, distantes da mesa, Aleluia. Senhor, tire agora com a ação Glória do a Teu Deus. Espírito Santo, para que Amém, quando Jesus. comamos e bebamos, Senhor, Sim, meu possamos Pai. sentir o alívio, a cura e a transformação. Te agradecemos, trazemos à memória Sim, meu o Cristo moído, o Aleluia. Cristo, Senhor, que Sim, foi Senhor trucidado, mas trazemos também à memória o Cristo ressurreto, Sim, meu Pai. o Cristo do domingo, o Cristo vivo que está entre nós. Amém, Bendito Jesus. seja o Teu nome, Sim, meu Pai. bendito seja a Tua Aleluia. majestade, Glória a bendito Deus. seja a Tua grandeza, Amém, bendita Jesus. seja a Sua Aleluia. palavra. Obrigado, De Pai. eternidade, eternidade, Sim, Senhor. seja mantido o Teu nome santo, Glória a Deus. santo, Aleluia. santo. Toda a Amém, terra está cheia da Sua Aleluia. glória, Obrigado, inclusive essa Jesus. casa nessa noite, Meu Pai. Nós tomamos essa ceia, comemos esse pão na esperança Senhor que um Jesus. dia seremos servidos pelo Cordeiro, Pai. Glória a Deus. Custe o que custar, Amém. estaremos na mesa, Senhor. Sim. Estaremos contigo, Senhor. Sim, meu Pai. Emaranhados, hermanados na Aleluia. graça, Glória a no Deus. sangue e na esperança da vida eterna. Sim, Te agradecemos, te bendizemos, Sim, Senhor, Senhor Jesus. no precioso nome de Jesus. Louvado seja o Teu Aleluia. nome, Pai. Glória a Deus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Deus abençoe muito sua vida, viu? Deus abençoe. Nós vamos distribuir. Eu quero que você segure, como de costume, que você não possa beber e comer agora, mas espera todos, né? Depois nós vamos fazer todos juntos, tá bom? Enquanto os presbíteros estarão distribuindo, nós estaremos louvando ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai durar.
cálice, pode erguer umas das mãos. Todos pegaram? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, sabendo que tudo iria acontecer com ele, mas mesmo assim ele dá graças. Deu graças a Deus pelo propósito, pela direção e pelo caminho que ele iria tomar. E depois que ele deu graças, ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, mas também para a remissão dos nossos pecados. Amém? Podeis comer, podeis participar, beber. Pai, nós somos gratos a Ti por mais uma vez podermos juntos participarmos, Pai, da comunhão, da mesa da comunhão, Pai. Amém. A mesa que traz restauração para as nossas vidas, Amém, Pai. Jesus. Essa mesa que traz, Senhor, renovo para a nossa alma, que dá sentido à nossa existência, Pai. Amém. Pai, fortalece cada dia mais a Tua igreja. Fortalece as nossas vidas, Pai. Porque em tudo às vezes somos atribulados, em tudo somos angustiados, Pai. Mas é a Tua mão de poder quem nos sustenta, Aleluia. Senhor. Carrega a Tua igreja no Teu colo, Senhor. Nos abraça, ó Pai, nos renova, nos transforma a cada dia, Amém, Senhor. Jesus. As lutas são grandes, as barreiras são enormes, Pai, mas contigo nós rompemos todas as barreiras, Pai. A Tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte, ó Jesus. Pai. Aleluia. Que o Senhor possa estar à nossa frente todos os dias. Sim, meu Pai. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de alegria, Senhor. Uma semana, ó Pai, transbordante Aleluia. em Tua presença, Amém, Pai. Jesus. Visita, Senhor, os enfermos, os acamados desta igreja, que não puderam estar aqui nesta noite, Amém, Pai. Jesus. Dá ordem aos Teus anjos acerca destas vidas. Amém, Jesus. E alcança, Senhor, com alegria. Glória Alcança com paz. Alcança, Senhor, com renovo espiritual, Senhor. Cuida de cada um de nós. Amém. Que possamos, ó Pai, deitar no nosso travesseiro Aleluia. e dormir o sono do justo, Obrigado, Pai. Jesus. Sabendo que é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor, ó Pai, quem Amém. vigia. Glória É a o Senhor, Deus. ó Pai, o guarda de Israel, Aleluia. que não dormita, Senhor. Amém. E a Tua presença conosco meu está, Pai, para todo sempre, Amém, Senhor. Jesus. Nos abençoa, nos abraça. É a nossa oração, nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode ficar aqui comigo, nós já vamos encerrar. Nós vamos só agora colocar alguns nomes, alguns pedidos de oração. Temos um chazinho lá no fundo, como de sempre. Todos estão convidados. Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana abençoadíssima, uma semana próspera, em nome de Jesus. E quarta-feira estaremos aqui juntos, reunião de oração às 9. Então esperamos vocês, amém? Que Deus proteja cada um de vocês. Vamos orar por aqueles nomes. Pai, nós colocamos a vida da Alice de Lima, Helena de Almeida, Esther Molinari, a Daiane Monteiro, que está em trabalho de parto, Pai. Colocamos também a recuperação da Nelly, recuperação do Davi, que fez cirurgia. Senhor, colocamos esses nomes no Teu altar, Pai. Que logo eles possam voltar às suas atividades, que o parto da Daiane seja uma bênção, que essa criança seja uma alegria para casa, Pai, para a família, e que
essas vidas sejam restauradas, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder e colocamos essas vidas, Senhor, no Teu altar, que sejam restauradas dia após dia. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus, e que o Senhor possa levar o Teu povo de volta para os seus lares, seguro, que tenhamos uma semana abençoada, debaixo da Tua mão poderosa. Também lembramos da Ângela Egli, que sofreu um acidente hoje de manhã, Pai. Que o Senhor também possa estar acalmando o seu coração, curando o seu físico, esse trauma, e também o rapaz que sofreu o acidente, o Senhor possa estar cuidando dele, Pai. Não sabemos o estado que ele está, mas Tu sabes, Senhor. E que o Senhor possa estar visitando, curando e abençoando também. É a oração que nós fazemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, consolo e alegria do Espírito Santo seja com todos aqui presentes e por toda a Tua igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Deus abençoe. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. O véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome